Agora eu vou fazer uma contextualização rápida sobre o aquecimento global. O aquecimento global é caracterizado por um aumento da temperatura terrestre fora do esperado. Então nós temos um aumento da média de temperatura fora de um padrão previamente estudado, previamente observado. Isso ocorre devido ao aumento de gases poluentes emitidos por empresas, carros, diversas coisas que se acumulam na atmosfera e amplificam o fenômeno natural, que é o efeito estufa. O efeito estufa ganha esse nome por ser, por ser o que nós utilizamos nas estufas, né? Para crescer alimentos fora da época que esses alimentos cresceriam de forma natural. A estufa, ela prende o calor emitido pelo sol dentro de um, de uma, de um local fechado, de forma que esse calor seja retido e ajude as plantas a se desenvolverem. Dessa mesma forma, o efeito estufa é responsável pelo aquecimento natural da Terra, né? O aquecimento natural que ocorre na Terra. E sem esse efeito, a Terra não seria capaz de portar vida. Nós não teríamos nenhum tipo de vida na Terra. Não teríamos plantas, não teríamos animais, não teríamos vida. O efeito estufa, ele prende os raios emitidos pelo Sol, os raios solares, dentro da camada, dentro da Terra, que esses raios passariam pela atmosfera e seriam refletidos para fora da atmosfera. Mas, por conta do aumento de gases poluentes na atmosfera, esses raios não são capazes de passar e voltar pela atmosfera. Assim, agravando o fenômeno natural do efeito estufa e aumentando a temperatura por esses raios solares não conseguirem sair da atmosfera. Seguindo com a apresentação, eu vou mostrar agora algumas consequências que o aquecimento global tem no planeta Terra. O mais fácil de ser observado por nós que moramos em cidades urbanas é o aumento da temperatura média nas cidades. Esse aumento é um fato, não só pelo que nós experienciamos, mas como o que é acompanhado por diversos cientistas de diversas áreas multidisciplinares e interdisciplinares da ciência, na qual provam que anos antecessores essa temperatura era menor, não só no verão, como no inverno. Nós tínhamos temperaturas que nós não alcançamos mais. Mas indo além disso, nós temos perdas de ecossistemas e de biodiversidade absurdas para o planeta Terra, como o derretimento das calotas polares e o branqueamento dos corais. Boa noite, gente. Eu me chamo Júlia Eleutério. Eu vim trazer aqui um pouquinho para vocês sobre os desdobramentos do desequilíbrio ambiental causado pela intensificação, né, do aquecimento global. Também vou trazer um pouquinho sobre as previsões e tendências para o futuro do planeta Terra, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, e acredito que todos sabemos, que tudo está interligado, né? Todos os ecossistemas, cada ser que vive nele, a gente sabe que existe uma ligação, né? O meio ambiente, sim, é algo complexo. Complexo não de somente, né, em relação à dificuldade, mas assim, é algo muito macro, né? Não tem como a gente separar e só focar naquilo ali. É algo, como eu estudei, né, um pouco em educação ambiental, tá realmente tudo interligado, né? E, bom, aqui esses desdobramentos desse desequilíbrio causado, né, essa perturbação que ocorre
com o aquecimento global, ela acaba gerando uma reação em cascata, em cadeia, que vai afetando vários níveis, enfim, diversos setores e diversos tipos de ecossistemas, tá? Eu trouxe aqui a divisão entre ecossistemas aquáticos e terrestres, mas vocês vão ver que conversa com o outro. Das primeiras consequências que a gente pode trazer aqui é justamente a perda de biodiversidade, né? Como a Catarina trouxe anteriormente, por exemplo, o branqueamento dos corais, que, né, você acaba aí perdendo. Isso é um exemplo, né, da perda de biodiversidade. Você acaba perdendo esses organismos, né, que vivem no oceano, que são basicamente base, né, para a saúde e vida desses oceanos. E aí você acaba também perdendo as comunidades, né, e de organismos que habitam e vivem em simbiose com esses corais, né? Então você tem a perda de biodiversidade, assim, outro exemplo também, né, é o próprio degelo, que acaba tendo como consequência, né, a mortandade, enfim, dos pinguins, de algumas comunidades de pinguins que precisam, né, estão perdendo as suas terras por justamente cada vez mais o degelo está sendo mais intensificado, né? E justamente esse degelo, né, ele acaba provocando, por exemplo, o aumento dos níveis dos oceanos, que aí você gera outra consequência, né, que, por exemplo, a inundação de locais, de cidades litorâneas e até mesmo de países, né, que estão perdendo suas terras, né, porque os oceanos estão aumentando seus níveis e aí a gente tem perdido justamente locais aí por conta do aumento desses níveis dos oceanos causados pelo aquecimento global. A gente também tem a migração de muitos peixes, né, que afeta diretamente o declínio aí dos estoques pesqueiros, porque justamente, né, o aquecimento das águas acaba provocando uma dispersão desses peixes, dessas comunidades, para a procura, né, de águas mais amenas ou menos quentes para se reproduzirem, enfim. E você acaba, por exemplo, né, fazendo com que essas comunidades de peixes acabem se deslocando para outros locais e fazendo com que alguns locais que antigamente tinham um estoque pesqueiro, né, considerável, acaba sendo diminuído, além, né, de causar até mesmo, né, aquecimento das águas, a morte de diversos organismos. A gente tem também, como consequência, a alteração dos padrões das correntes marítimas, que acaba também se interligando aí um pouco com essa migração dos peixes também, justamente, né, pelo aquecimento global, aquecimento das águas, acaba tendo essa interferência aí nos padrões das correntes marítimas e também alterações nos regimes de chuva. Algumas outras consequências agora focada mais nos ecossistemas terrestres, mas como eu disse, acaba se conversando com os ecossistemas aquáticos. Então, por exemplo, também a perda de biodiversidade, né, que pode ser causada por várias questões, por exemplo, o estresse hídrico. Temos também a perda de habitat, né, diversas comunidades, tanto, né, de plantas, vegetais, como também de animais que dependem, né, um do outro para sobreviver. Acaba ocorrendo aí essa perda. A gente também tem a desertificação, que é um conjunto, né, da má utilização dos solos, e aí acaba provocando aí a infertilidade dos mesmos, né, o uso excessivo, extremo, e não da maneira correta, com também, justamente, né, a seca extrema causada aí por essas mudanças climáticas, né, e aí você tem aí áreas, né, cada vez mais sofrendo com esse fenômeno da desertificação. A gente também tem aí, com essas questões, né, o aquecimento global, a gente tem o favorecimento também de espécies invasoras, muitas espécies invasoras acabam predominando, né, justamente pela sensibilidade de algumas outras espécies que, muitas das vezes endêmicas e nativas daquele local, acabam sofrendo, sendo muito mais sensíveis e favorecendo o estabelecimento de outras espécies que até então não ficavam, né, não habitavam determinados locais. A gente também tem justamente, né, o que interliga aí com o estresse hídrico, desertificação, a perda de hábitat, alterações nos índices pluviométricos. A gente vê aí muitos locais que antes não choviam tanto, estão chovendo extremamente, e locais que estão sofrendo justamente com a falta da chuva, né? E, como consequências também, outras consequências que a gente pode citar, e eu trouxe aqui em amarelinho, a insegurança alimentar e os refugiados climáticos, né? A gente tem aí hoje pessoas que estão tendo que abandonar seus lares, enfim, suas casas, devido a desastres e fatores ambientais muito excessivos, que foram muito danosos, né? E, enfim, seja por inundações, seja pela falta, né, de chuva, né? E é uma estiagem muito rigorosa. E sim, hoje existem pessoas, né? O termo correto são pessoas ambientalmente deslocadas, né? Justamente por essas condições ambientais aí extremas que antigamente não víamos tão rigorosamente, né? E a gente vê pessoas aí sofrendo extremamente com isso, além da insegurança alimentar também. Bom, gente, dando continuidade aí,
a outra parte, né, do que eu vim trazer. Eu vou mostrar aqui algumas tendências e previsões para o futuro do planeta. Eu me baseei no relatório emitido pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e eles emitem, né, esses relatórios. Eu me baseei no último emitido, que foi em março de 2023. E aqui é basicamente um resumo, né, inicial sobre esse relatório. O aquecimento futuro será impulsionado por emissões futuras e afetará todos os principais componentes do sistema climático, com todas as regiões passando por mudanças múltiplas e concorrentes. Muitos riscos relacionados ao clima são avaliados como sendo mais altos do que em avaliações anteriores, ou seja, em relação a relatórios emitidos anteriormente, aos outros, né, em comparação aos outros. E os impactos de longo prazo projetados são até várias vezes maiores do que o observado atualmente. Múltiplos riscos climáticos e não climáticos irão interagir, resultando em riscos compostos em cascatas entre setores e regiões. Como eu disse, né, no início, está tudo interligado, então acaba que múltiplos riscos associados acabam gerando reações em cadeias, em cascatas, em diversos ecossistemas e enfim. O aumento do nível do mar, bem como outras mudanças irreversíveis, continuará por milhares de anos a taxas dependendo de emissões futuras. Basicamente aqui, né, esse resuminho, eles estão falando que tudo depende da forma como a gente está caminhando hoje, né? Se a gente continuar como estamos em relação às emissões de gases de efeito estufa, que intensificam o aquecimento global, as coisas não são muito legais, as previsões não são muito legais. Bom, aqui, começando, né? Basicamente, esse relatório já inicia falando que a estimativa é de que na metade de 2030, né, na década de 2030, a gente já atinja o aumento, né, de uma temperatura média global de 1,5 graus Celsius. E aí eu vou trazer aí algumas consequências se a gente chegar a esse nível de temperatura, aumento, né, global. E aí, como consequência, a gente tem aí alguns fenômenos que vão ser intensificados, principalmente em algumas regiões, alguns fenômenos de inundações, principalmente em regiões da África, América do Norte, Europa e Ásia, se a gente alcançar aí esse aumento, né, global de 1,5 graus Celsius. Alguns outros fenômenos também, como secas agrícolas e ecológicas, serão mais frequentes e mais severos, principalmente nas regiões da Europa, na África, na Australásia, que é a Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia e algumas ilhas baixas da Indonésia, e América do Norte, Central e do Sul, basicamente todos os continentes, né? Se a gente alcançar aí um aumento médio global de 2 graus Celsius. A gente também tem ao aumento em 10 vezes do risco de extinção de espécies endêmicas, principalmente em hotspots de biodiversidade. Caso o aquecimento ele chegue, né, aumente entre 1,5 graus Celsius e 3 graus Celsius. Aí eu trouxe a foto, né, do lobo-guará, que é uma espécie endêmica aí da América do Sul e está sofrendo grande ameaça, principalmente no nosso cerrado brasileiro. A gente também tem aí algumas estimativas, né, que as mudanças climáticas elas vão afetar a disponibilidade de alimentos e na qualidade, e na verdade já estão impactando, né, na disponibilidade de alimento e na qualidade da dieta, aumentando as doenças relacionadas à nutrição e ao número de pessoas desnutridas, afetando dezenas sob uma baixa vulnerabilidade, sob um cenário, né, de baixa vulnerabilidade e baixo aquecimento, ou a centenas de milhões de pessoas sob alta vulnerabilidade e alto aquecimento. E aí entra aí a questão da insegurança alimentar, que eu disse lá anteriormente, né? Então, não é sobre só aumentar a temperatura e tudo ficar quente, mas afeta tudo ao nosso redor e principalmente as nossas vidas, né? Também é previsto, né, uma redução de 20% da disponibilidade de água derretida da neve para irrigação, principalmente em bacias que dependem da neve. 20% da disponibilidade de água, se a gente parar para pensar, é muita coisa. Aí aqui eu trouxe algumas previsões, né, alguns cenários que eles estipularam, fizeram algumas estimativas, né? Tá tudo no relatório. E aqui, começando, é o risco de perda de espécies, tá? Aí a faixa, né, é de 0 a 100% de perda, e, né, nessa faixa e nessas colorações, e os 4 cenários que eles estipularam, variando de 1,5 graus Celsius, que eu falei lá no início, né? Se a gente alcançar, por exemplo, até a metade da década de 2030, a gente tem aí uma perda, por exemplo, significativa entre acho que é 10 a 20%, a chegar a quase 40% em algumas regiões, principalmente, né, nos continentes que estão localizados aí próximos ao trópicos, em latitudes médias, né? 2 graus Celsius isso aumenta ainda mais, e a 4 graus Celsius de aumento, o cenário é bem triste, né? Bem caótico. E aí, nesse modelo aí, eles consideraram quase 30.652 espécies de pássaros, de mamíferos, répteis, anfíbios, tanto do ambiente terrestre como também aquático, tá, gente? Aqui embaixo, nesse C, a gente tem a produção o impacto, né, na produção de alimentos. E aí, aqui nesse C1, a gente tem, por exemplo, a produção de alimentos
a mudança, né, a mudança em porcentagem da produção de alguns alimentos, nessa faixa aí em cima é de menos 35% de mudança, mais 35% de mudança. E, basicamente, né, se a gente vê esses três cenários aí, a tendência é só piorar, né? As cores vão ficando, né, cada vez mais fortes, caminhando para o negativo. Ou seja, entre 1,6 de aumento a 2,4 graus Celsius, a gente tem aí já algumas mudanças, né, em alguns continentes, significativas e negativas, né, variando entre menos 10% a 35% de mudanças, né, impactos na produção de alimentos. A gente tem aqui embaixo também algumas mudanças em relação à pesca, né, aos estoques pesqueiros e aos ecossistemas marinhos, entre 0,9 e 2 graus de mudança, né, a gente tem aí já mudanças muito negativas. E aqui eu trouxe alguns riscos associados, né, aos ecossistemas, diferentes ecossistemas. Então, do meu lado esquerdo, a gente tem os ecossistemas terrestres e do lado direito, os ecossistemas oceânicos, né, costeiros, aquáticos, né. A gente tem aqui alguns, nesses exemplos aqui, né, a gente tem, nesse esquema, a gente tem uns dados, na vertical temos aqui o aumento da temperatura, né, de 0 graus Celsius até 5 graus Celsius, e cada coluna dessa é um tipo de algum tipo de consequência, né? E aí aqui ao lado, né, as cores, elas representam o risco, né? Seja muito alto, alto, moderado ou quase indetectável. E, por exemplo, aqui nos ecossistemas terrestres, né, alguns riscos, consequências, são os danos às vidas selvagens, que são bastante sensíveis. Se a gente vê aqui, ó, a 1,5 graus Celsius, né, a gente tem danos consideráveis, né, moderado a altos, riscos altos, né, à vida selvagem, a degradação do permafrost, a perda de biodiversidade, riscos são bem altos, e também a mortandade, né, a morte de árvores, bastante altos. A gente também tem aqui nos ecossistemas costeiros e oceânicos, enfim, aquáticos, um dos riscos mais sensíveis, né, mais de grande probabilidade de acontecer já a 1,5 graus Celsius de aumento de temperatura, são justamente os corais, né, os corais de água quente, que eles são extremamente sensíveis, então a 1,5 graus Celsius o risco, né, já é muito alto. A gente também tem as florestas de kelps, né, 1, graus Celsius, riscos já moderados, né, mas o interessante aqui nos corais é que já a 1,5 graus Celsius, o risco já é alto e cerca de um declínio, né, desses corais, da população de corais, entre 70% a 90%. Já chegando a 2 graus Celsius, é mais quase 99%, né, acima de 99% de declínio, ou seja, da perda dessa população e, enfim, desses animais. Então, eu trouxe aqui essas tendências, está tudo no relatório do IPCC de 2023, que são bem preocupantes, né? Primeiramente, nós precisamos entender o conceito de desenvolvimento econômico e do desenvolvimento sustentável. Bom, o desenvolvimento econômico, ele se concentra no crescimento da economia de um país ou de uma região. Isso inclui a produção, o aumento da produção de bens, de serviços, o crescimento do produto interno bruto, o tal do PIB, a geração de emprego e aumento de renda per capita. Ou seja, o desenvolvimento econômico, ele enfatiza o crescimento econômico sem necessidade de considerar os impactos sociais e ambientais a longo prazo. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável ele reconhece a interdependência entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, e ele busca promover o crescimento da economia de maneira equitativa e inclusiva, ao mesmo tempo que protege e preserva os recursos naturais e os ecossistemas para as gerações futuras. Bom, aqui eu vou citar alguns pontos importantes, ainda relacionando o desenvolvimento econômico versus o desenvolvimento sustentável. Vou falar de alguns impactos ambientais gerados por certas atividades, principalmente do desenvolvimento econômico. E o mais famoso delas são as mudanças climáticas, que são causadas pela queima de combustível fóssil. Segundo, a poluição do ar e da água, que são geradas pelas atividades industriais, transporte e pela agricultura também. E terceiro, temos o desmatamento e perda de habitat, né, pelo uso da agrícola, urbanização e extração de recursos naturais. Relacionados ao desenvolvimento sustentável, ela gera a mitigação das mudanças climáticas, a conservação de recursos naturais, a redução da poluição e a preservação da biodiversidade.
Então, claramente, nós podemos ver a diferença entre elas duas e podemos perceber a necessidade do desenvolvimento sustentável no nosso dia a dia. Sabemos da realidade atual frente a todos os impactos ambientais que têm ocorrido no nosso dia a dia, né, nos últimos anos. E em 2015 foi lançado a Agenda de 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que fazem parte dessa chamada Agenda 2030. E essa agenda ela trata de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 por 193 países membros, e o Brasil ele é um desses países. Então, foram 17 objetivos que estão relacionados ao desenvolvimento sustentável para ser cumpridas e alcançadas até 2030. Porém, nós já estamos em 2024 e a minha pergunta que eu deixo para vocês é um pensamento que é sobre realmente nós alcançaremos, não só o Brasil, como outros países, alcançaremos todos esses objetivos até 2030? Com certeza nós sabemos que não, porque muitas coisas precisam ser mudadas, muitas coisas precisam ser deixadas de fazer e não é o que acontece, não é o que é priorizado nos dias atuais. Aqui eu trouxe algumas notícias atuais de assuntos que mais têm rolado no mundo afora. E relacionados ao desenvolvimento sustentável, a Agenda de 2030, claramente podemos perceber e podemos ver que esses objetivos, esses 17 objetivos, nem todos eles serão alcançados até 2030. Podemos ver isso por essas reportagens. Então, percebemos que a cada dia que passa, os impactos ambientais têm acontecido, tem sido mais frequente e o desenvolvimento sustentável não tem tido prioridade, não tem sido desenvolvido de forma frenética. E agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para reduzir esse problema, né? Redução de danos e evitar que esse problema se agrave ainda mais, né? Se torne ainda pior. E eu trouxe aí diminuir o desmatamento, reflorestamento, conservação de áreas naturais. É muito importante a gente proteger as florestas que a gente ainda tem e tentar recuperar boa parte disso que já foi perdido, né? Esses ecossistemas mais degradados. Em relação à redução de emissões de gases de efeito estufa, a gente precisa incentivar o uso de energias renováveis, não convencionais. Então, aumentar a produção e o uso de energia solar, energia eólica, hidrelétrica, outras fontes renováveis, reduzir o consumo de energia e investir em tecnologias de baixo carbono. Trouxe algumas mudanças também no nosso meio de transportes, que é preferir utilizar biocombustível ao invés do combustível fóssil, ou seja, usar esses combustíveis alternativos que poluem muito menos. E usar o transporte público com baixa emissão de gases de efeito estufa, né, o GEE, que são o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre outros. E agora falando um pouco sobre políticas, acordos internacionais, coisas que já vêm sido feitas, a gente trouxe alguns exemplos, poderia colocar vários, mas preferimos trazer alguns um pouco mais pontuais. Primeiro, não dá para deixar de falar da Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992, e trouxe importantes resultados e compromissos, né, que foram feitos a partir dessa conferência. Ela foi considerada muito importante porque ela estabeleceu de forma mais concreta, né, o conceito de desenvolvimento sustentável e abordou algumas questões fundamentais para a gente atingir isso, levando em consideração o âmbito socioeconômico e trouxe muitas questões da mudança climática e da biodiversidade, desmatamento de floresta. Enfim, foi um momento importante para a gente entender um pouco melhor esse problema e pensar de uma forma mais séria nele. Além disso, a gente tem o Protocolo de Kyoto, que aconteceu no Japão em 1997, e foi o primeiro tratado internacional para o controle da emissão de gases de efeito estufa, e tinha como principais metas o uso de fontes renováveis, redução de emissão de metano, combate ao desmatamento, proteção de florestas, entre outras coisas. E a partir do Protocolo de Kyoto, foi desenvolvido o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que é um dos mecanismos de flexibilização criado pelo Protocolo de Kyoto, né, para auxiliar o processo de redução de emissão de gases de efeito estufa ou de captura de carbono e visa o alcance do desenvolvimento sustentável em países
E por último, a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, que é um conceito que parte da ideia basicamente de incluir nessa conta, né, da emissão de gases de efeito estufa, o que é evitado pela redução do desmatamento e degradação florestal, ou seja, os países em desenvolvimento, os detentores de florestas tropicais, que conseguirem promover a redução dessas emissões, receberiam uma compensação financeira internacional correspondente à emissão que eles evitaram de soltar, né, E para fechar, eu trouxe mais algumas ONGs, fundações, empresas que têm como objetivo reduzir o impacto do aquecimento global. No primeiro slide sobre as ações para mitigação tinha a logo do WWF, que é o World Wide Fund for Nature, que eu imagino que a maioria das pessoas já conhecem. Eu queria trazer um pouco de tudo, basicamente, nacional, internacional, em pequena escala, em grande escala. Então aqui a gente trouxe a Climate Analytics, que é uma alemã, o Instituto Mapinguari, que trabalha na Amazônia principalmente, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que é a maior organização indígena do Brasil e abrange 9 estados amazônicos, a Climate Foundation, que foi fundada nos Estados Unidos, mas atua no mundo inteiro, a Ecosia, que é um mecanismo de busca online que reverte os fundos para o plantio de árvores. E, enfim, eu não vou me estender muito sobre esses, porque senão a gente vai ficar sem tempo, mas eu vou colocar o link de tudo isso no Classroom depois, para quem estiver interessado, eu recomendo dar uma pesquisada. E quem também quiser sugerir algumas outras empresas que vale a pena conhecer e apoiar, enfim, é sempre importante continuar o diálogo e estar pensando sobre isso e estar conversando sobre essa questão, né?